Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né? Nós viemos lá de Gênesis, já estamos em Atos dos Apóstolos. Você tem tudo aí, obviamente, bem resumido, mais uma análise aí dos livros e depois de alguns capítulos, né? Ou dos capítulos dos livros, tá certo? Tá? Capítulo 15 trata do concílio em Jerusalém. Aqui tem um conceito interessante, né? Logo no verso 1 diz: E descendo certos homens da Judéia ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dimensão de disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deviam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. O fato é que essa questão da circuncisão, né, é sem valor após a cruz. Havia nos dias de Paulo aqueles que estavam constantemente reconsiderando a circuncisão, e eles podiam trazer muitas provas bíblicas para mostrar sua obrigatoriedade por parte dos judeus. Mas esse ensinamento não tinha importância nesse momento, pois Cristo havia morrido na cruz do Calvário e a circuncisão da carne não poderia ter mais valor. O serviço típico, né, e as cerimônias relacionadas a ele foram abolidos na cruz. O grande Cordeiro de Deus, antitípico, havia se tornado uma oferta pelo homem culpado, e a sombra findou na substância real. Paulo estava procurando levar à mente dos homens a grande verdade para aquele tempo, mas aqueles que afirmavam ser seguidores de Jesus foram totalmente absorvidos pelo ensino da tradição dos judeus e da obrigatoriedade da circuncisão. Está aí de novo a tradição impondo aí a sua força, né? Tá certo? E aqui no versículo 11: mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também, né? Então há somente um evangelho. Não existe contraste que muitas vezes se afirma existir entre o Antigo e o Novo Testamento, a lei de Deus e o evangelho de Cristo, os requisitos dos judeus e os da dispensação cristã. Cada alma salva na antiga dispensação foi salva por Cristo, tão verdadeiramente quanto somos salvos por ele hoje. Lá na antiguidade, quem salvava também era Cristo, tá? Os patriarcas e profetas eram cristãos. A promessa do evangelho foi dada ao primeiro par lá no Éden, Adão e Eva, quando eles, pela transgressão, se separaram de Deus. O evangelho foi pregado a Abraão. Todos os hebreus bebiam dessa rocha espiritual que era Cristo. O evangelho foi pregado lá já no Antigo Testamento, tá certo? O sangue de Cristo nos ampara, assim como amparou a Israel. Envolto na coluna de nuvens, o Redentor do mundo mantinha comunhão com Israel. Não digamos então que eles não tinham Cristo. Quando o povo teve sede no deserto e se entregou a murmúrios e lamentações, Cristo foi para eles o que ele é para nós, um Salvador cheio de terna compaixão, um mediador entre eles e Deus. Depois de termos feito nossa parte para purificar o templo da alma da contaminação do pecado, o sangue de Cristo nos ampara, assim como amparou o antigo Israel. Tá certo? Aí vem a resposta do concílio, né? Paulo e Barnabé se separam, né? E alguns dias depois,
Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem, né? Então vamos conferir lá o que nós deixamos para trás aí, tá certo? E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram do outro. E assim Barnabé tomou o Marcos e navegou para Chipre. Tinha discussão entre os discípulos? Tinha, ser humano, né? Agora tinha um poder também, né? Tá certo? Curaram, tá? A Bíblia é cheia de ensinamentos, mostra o caminho, apresenta para nós a solução. Eu costumo dizer que é o livro da felicidade, é o manual do fabricante e é o livro da felicidade. Que você possa estudar a palavra do Senhor, que você tenha aí uma semana abençoada, é o que eu te desejo, em nome de Jesus. Amém.